Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje com toda a igreja o sábado depois das cinzas, e a palavra de Deus neste início da quaresma e também, caríssimos irmãos e irmãs, durante todo este tempo da quaresma, insiste de maneira incisiva e até repetitiva que este tempo quaresmal é um tempo especialíssimo para que nós, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos avançar no amor a Deus, para que nós procuremos aproveitar deste tempo de graça que a nossa mãe, a igreja, oferece a nós, para nós nos convertermos mais a Deus. Hoje, nesta homilia, eu quero tomar aqui para a nossa meditação o Evangelho da missa de hoje, que é muito conhecido de todos nós, que narra aqui o chamado de Mateus, que é um texto conhecido, não é? Aqui ele é chamado de Levi, que é o seu nome hebraico, mas é o mesmo evangelista São Mateus. E nós já conhecemos essa história. Nosso Senhor que passa, Mateus, que é um cobrador de imposto, é um pecador, portanto, um pecador público. Todos sabiam, não só pela própria natureza humana pecadora, mas todos sabiam que Mateus era um pecador, porque Mateus roubava de maneira clara, roubava de maneira pública, roubava sem nenhuma dor na consciência. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos e ele cobrava um imposto elevadíssimo. Por isso que os cobradores de impostos eram detestados pelos judeus, não somente pela função de cobrador de imposto, não somente porque trabalhavam para os romanos, mas porque eles eram ladrões, não é? E Mateus era um dos chefes, como também outro cobrador de imposto famoso que se converteu, que todos nós conhecemos, foi Zaqueu. Zaqueu até diz, não é, que vai devolver, ele diz assim: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não teria falado isso se ele não tivesse o quê? Roubado. Então era um pecador público, mas o Evangelho insiste que quando a nossa miséria encontra a misericórdia, qualquer miséria pode ser purificada na misericórdia que é nosso Senhor Jesus Cristo, desde que essa miséria se arrependa, desde que essa miséria se volte para nosso Senhor, que é a misericórdia. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa reflexão, eu quero tomar aqui os últimos versículos do Evangelho de hoje. Nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32. E os versículos 31 e 32, Nosso Senhor, Ele diz assim, respondendo aos fariseus que murmuravam, porque Nosso Senhor foi à casa de Levi, foi à casa de Mateus e se sentou à mesa com os pecadores. Então, os fariseus, não é, santos, não é, os fariseus que se sentiam cumpridores da lei, eles não aguentam ver aquela cena. Nosso Senhor que está com os pecadores, então eles começam a murmurar. E Nosso Senhor então responde dizendo: os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar aqueles que já se consideram o quê? Justos, santos. Vejam, esses que já se consideram justos, santos, não é? Esses se acham que não precisam de quem? De Nosso Senhor. Eles já se acham. Escute o que eu vou dizer já. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a
conversão. Reparem, vejam, a igreja, a nossa mãe igreja, não é? Ela nos ensina, evidentemente, não é? Porque não pode ensinar algo contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus chama a gente aqui para já ser santo, não é? Está lá no livro do Levítico, um texto muito conhecido, no capítulo 19, Deus falando ao povo por meio de Moisés. Levítico capítulo 19, verso 2. Não é? Sede santo como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19. E também nosso Senhor, inúmeras vezes, sobretudo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, verso 48, nosso Senhor diz o quê? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, nós somos chamados à santidade. Vejam, desde o dia do nosso batismo, é isso que a igreja ensina. Nós nos tornamos santos. Nos tornamos santos. Vejam, a igreja, ela acolhe todos os pecadores. Nesse sentido, a igreja, podemos dizer assim, é a casa dos pecadores. Mas os pecadores querem se tornar o quê? Santos. Hoje existe uma pregação, como eu tenho criticado duramente, porque estão mudando, a palavra é essa, estão mudando a palavra de Deus em nome de uma inclusão e uma aceitação que não exige o que, Padre Sérgio? Conversão. Nosso Senhor diz aqui: eu vim chamar os pecadores à conversão. Porém, estão fazendo aí uma artimanha, tanto na nossa igreja como também em outras denominações cristãs, estão fazendo uma artimanha para agradar o mundo e não a Deus. Repito, em nome de uma inclusão, em nome de uma aceitação que caminha totalmente contrário ao Evangelho. Por quê? Repito, porque é uma inclusão e uma aceitação sem nenhuma o quê, Padre Sérgio? Sem nenhuma conversão, sem nenhuma mudança de vida. Vejam, isso aí não é fé cristã. Isso aí, me desculpe, é uma religião puramente criada, que está sendo criada pelos homens. Mas a fé cristã de 2000 anos, ela pede a nós o que, Padre Sérgio? Sempre conversão, mudança de vida. Pois bem, desde o nosso batismo, nós somos santos. O pecado original foi apagado e nós tornamos santos. Recebemos ali a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos templo da Santíssima Trindade. Recebemos as virtudes, tanto as virtudes divinas como também as virtudes chamadas humanas. Então todas as graças nós recebemos ali. Porém, a fé ensina que mesmo a gente recebendo a vida divina no batismo, ainda permaneceu em nós aquilo que nós chamamos de concupiscência. Então, o que é a concupiscência, Padre Sérgio? É essa inclinação que todos nós temos. Já uma criancinha já tem, porque uma criancinha, claro, ela tem pecado de criança, ela ainda não tem idade da razão. A idade da razão para a igreja é a partir dos 7 anos, mas uma criancinha de 3, 4 anos de idade, infelizmente, ela já mente. Olha que coisa triste, ela já mente, ela faz uma coisa e diz à mãe que não fez. Ela quebra uma coisa, veja como é que isso é sério. Ela às vezes quebra uma coisa em casa e depois ela diz ali de pé junto a criancinha que não quebrou. E a gente gosta de dizer não, mas a criancinha não tem pecado de adulto. Ainda não tem uso da razão, às vezes para distinguir. Mas ela sabe de alguma maneira que ela fez algo de quê? De errado. Ela bate o pé, ela resmunga. É uma criancinha de 2, 3 anos. De 2, 3 anos já faz isso. Por quê? Porque existe essa inclinação para o pecado. Ou seja, essa inclinação para obedecer simplesmente aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, totalmente longe de quem? De Deus. Então veja, nesse sentido, escute o que eu vou dizer. Nesse sentido, a tradição da igreja também insiste em dizer que todos nós somos extremamente doentes por causa da concupiscência. Nós somos doentes, nós somos desordenados sob muitos aspectos.
Nós somos maus, somos ruins. Experimentamos uma grande confusão em nós, uma grande desordem. Por quê? Porque nós somos doentes. E essa doença é fruto do que, Padre Sérgio? Da concupiscência, dessa inclinação para o mal, para o pecado, dessa inclinação para dizer não a Deus e dizer sim a nós mesmos, longe de Deus. Então, quando nosso Senhor diz assim, os que estão sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está falando de todos nós. De todos nós. E vejam, e hoje eu tenho pregado sobre isso aqui também. Uma arma do demônio justamente é justamente esta: fazer com que a gente, por exemplo, viva o pecado, que é a ofensa a Deus, como se o pecado fosse algo que, Padre Sérgio, normalíssimo. O mundo favorece isso, e muitos de nós, dentro que estamos na igreja, infelizmente, nós temos uma visão também, uma compreensão também, o que, Padre Sérgio? Puramente mundana, e achamos que não estamos doentes, e achamos que não precisamos de conversão. Veja, é uma das armas que o demônio se utiliza hoje para se apossar do mundo. E aí a gente vê o que? Toda essa desordem que a gente vive. O bem agora é mal, o mal agora é bem, a verdade agora é ruim, enquanto a mentira é boa. Uma corrupção generalizada que nós vivemos. Depois, uma cultura de péssimo gosto, uma cultura que degrada a pessoa na arte, na música, na educação. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Escute, vou repetir, isso é uma arma do demônio. Por quê? Porque o demônio, não é? Ele justamente, ele não quer que a gente reconheça que nós estamos ele não quer que nós reconheçamos que nós estamos o quê? Doentes. Então tudo isso é tratado com uma grande o quê? Normalidade. Vejam, os padres da igreja já falavam isso da Roma antiga. Se lermos os comentários dos padres do deserto, por exemplo, não é? Já nos primeiros séculos da igreja, eles falavam sobre isso, de uma humanidade doente. Quando eu falo aqui a doença, não é a doença física, essa também, sob muitos aspectos, é fruto do pecado. Essa também é fruto do pecado. Tem doenças que aparecem misteriosamente, é verdade, mas muitas doenças nossas que experimentamos são fruto do nosso próprio pecado, da nossa própria vida longe de Deus, da nossa própria desobediência a Deus. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente uma doença espiritual. Então, todos nós nesse sentido estamos doentes, e quem não reconhece isso é um tolo, é um ingênuo, é um bobo. Ou quem reconhece isso e é indiferente a isso, é igualmente um ingênuo e um bobo. E essa pessoa, escute o que eu vou dizer, ela nunca vai crescer verdadeiramente na fé, e nunca cultivará uma fé profunda e uma fé verdadeira. Repare, Padre Sérgio, qual o remédio para isso? Se todos nós estamos doentes. Vejam, os santos da igreja, não é? É um exemplo claríssimo disso. Claríssimo. Vou dar aqui um exemplo de um santo muito conhecido, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tem uma frase que é muito conhecida, não é? Que está nos seus escritos e também nos seus cânticos. São Francisco de Assis gostava de dizer: Tu és tudo, Senhor, e eu não sou nada. Eu gostava de dizer isso. Tu és tudo, Senhor, e eu não sou absolutamente nada. Muitas pessoas, né, sobretudo esses católicos de frase pronta, esses católicos de internet, esses católicos me desculpe aqui falar de vocês, viu, nada contra, mas esses católicos de camisas religiosas com citação dos santos ou com citação bíblica. É bom tomar cuidado, porque às vezes a gente veste uma camisa, veste uma blusa de um santo, ou com uma frase católica, mas a gente só veste a blusa, mas não quer viver aquilo que a frase diz, ou não quer viver como o santo que viveu, não é? É quase que para mostrar para os outros. É quase para mostrar para os outros, não é? Não faz muito tempo, eu estava tomando um café numa cafeteria,
e do lado tinha um casal. Não tem, deve ter umas 2 semanas, um pouco mais talvez. Aí estava um casal do lado. Eu estava bem do lado deles assim, e eles estavam com uma camisa muito bonita. Uma camisa com várias imagens de vários santos. De muitos santos a camisa. Na frente e atrás. Eu não sei de que loja era, que não deu para ver, se era de alguma dessas comunidades. Eu sei que era muito santo, né? Um retratozinho. Todo santo, todo santo, todo santo. Aí eu cheguei... assim, com muita gentileza, né? Aí eu disse assim: olha, camisa bonita, tal, não sei o quê, não é? Gostei da camisa. Aí o casal disse assim: foi minha filha, que é muito católica, que nos presenteou, e etc, etc, etc. Aí eu perguntei assim: a senhora conhece a vida aí de algum desses santos, conhece a vida deles? E eu pensei que ela ia responder que sim, não é? Mas para minha surpresa, não é? Para minha surpresa, não. Ela disse assim: não conheço, não sei o que, não sei o que. Na verdade, a gente só vestiu porque a gente queria sair de casal. A gente queria sair de casal, e aí vestiu aquelas 2 camisas iguais. Veja, eu estou dando esse exemplo aqui, mas vale para nós. Então vejam, voltando aqui, São Francisco tinha essa frase: tu és tudo, Senhor, e eu não sou nada. Vejam, os santos, todos eles, vejam, os santos, eles reconheceram, não como nós reconhecemos, como frase pronta, ou de maneira superficial, de maneira banal, mas os santos experimentaram isso na vida. Eles reconheceram, todos eles, que eles eram profundamente o quê? Doentes. Eles reconheceram isso, que eles eram doentes. E vejam o remédio deles, que é o remédio da palavra de Deus. O remédio deles era fazer o que, Padre Sérgio? A vontade de quem? De Deus. E agora veja a conclusão. À medida que eles iam fazendo a vontade de Deus, eles perceberam o quanto doentes eles eram. Só que nós não percebemos isso. Nós dizemos assim, e isso é terrível. Por isso que muitos não progridem. E muitos também, infelizmente, muitos pregadores também ensinam errado. Não é? Nós pensamos assim: não, eu vou buscar a Deus, não é? E tudo na minha vida vai melhorar. Eu vou buscar a Deus e tudo na minha vida vai prosperar. Eu vou buscar a Deus e as graças, elas vão acontecer. Aí quando não acontecem assim, do jeito que a gente previu, a gente diz assim: meu Deus, eu tenho te buscado, eu tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho procurado lhe ser obediente, e parece que a minha vida hoje é uma luta maior do que quando eu não te buscava, de quando eu não te procurava, de quando eu não via o seu encontro. Essa atitude é uma atitude arrogante, porque você faz de Deus um devedor seu. Essa não é a atitude dos santos. Pelo contrário, os santos, eles percebiam o quê? Quanto mais eles estavam na verdade, eles percebiam o quanto eles viviam na mentira. Quanto mais eles buscavam a saúde. Saúde significa salvação. É o mesmo termo em latim, salutis, em latim. Saúde significa salvação. Saúde significa salvação. Então, os santos, quanto mais se aproximavam da salvação, da saúde que é Cristo, procurando fazer a vontade deles, eles percebiam o que, Padre Sérgio? Que a vida deles era uma desordem. Eles percebiam o quanto a vida deles era o que? Doentes. E assim, isso gerava neles o que, Padre Sérgio? Primeiro, uma grande humildade diante de Deus. E segundo, quanto mais eles buscavam a Deus e percebiam que eram doentes e que precisavam de Deus, isso gerava neles o que, Padre Sérgio? Um combate constante, uma luta constante. Para quê? Para fazer a vontade de quem? De Deus. Nós não, nós pensamos o contrário, infelizmente. E não só pensamos o contrário, repito, como nós também, sob muitos aspectos, fazemos dessas ocasiões de pecado. Por quê? Porque nós questionamos a quem? A Deus. Nós questionamos a Deus. Ou questionamos a Deus, ou quando não questionamos a Deus, a gente olha para si com um olhar que não é o olhar da fé, mas é um olhar que eu penso que é o olhar da fé.
O olhar da fé não. O olhar da fé, a experiência da fé, vai fazer me reconhecer, vai fazer com que eu reconheça. À medida que eu busco e procuro mais Deus e sua vontade, eu vou entendendo o quanto eu preciso buscá-lo mais. Isso não gera em nós arrogância. Isso não gera em nós o quê? Uma vaidade. Isso não gera em nós uma superioridade. Veja, é o mesmo São Francisco, já em vida, com fama de santidade, que está descendo de uma montanha, uma história muito conhecida dele, está descendo de uma montanha, não é? E o povo que ficava enlouquecido atrás dele já naquela época, não é? Ele sempre rechaçava, porque era um homem humilde e tinha consciência que era o quê? Doente, que era o quê? Pecador, estava se santificando, precisava se santificar mais. Então, repito, à medida que a gente vai se santificando, a gente vai percebendo o quanto pecadores nós o quê? Somos. E o quanto nós precisamos dos santos. Então ele está descendo. E a multidão subindo atrás dele, ele já descendo, e a multidão dizendo, né? Santo Francisco, Santo Francisco, Santo Francisco. E ele com toda dureza, porque às vezes pintam para nós um São Francisco, não é? Muito mansinho. E São Francisco não é tão manso assim não. Tanto é que eu já li aqui para vocês, não é? Aquele documento, não é, que ele escreveu, aquele livro que ele escreveu, Carta à Ordem, falando sobre a missa, sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, e ele nem era sacerdote, viu? Mas dando conselho para os futuros padres, para os padres daquele período da ordem, e para os futuros padres da ordem, dizendo que um padre da ordem, que não quisesse obedecer às orientações da igreja, as orientações do Senhor Jesus Cristo, que ele não tinha esse frade, nem mesmo como um irmão, que ele não escutaria esse frade, porque ele não é tão mansinho assim, como simplesmente nós pensamos. Então, com muita dureza, ele descendo da montanha, o povo subindo atrás dele, e chamando ele de santo, Santo Francisco, Santo Francisco, e ele com toda a dureza, não me chamem de santo, porque ainda hoje eu posso vir a ter filhos com uma prostituta. E São Paulo, ele diz, não é? Quem está de pé, cuide para não cair. O mesmo São Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 7, um texto muito conhecido. O mesmo São Paulo, ele diz assim: eu tenho diante de mim o bem e o mal. Sei que devo fazer o quê? O bem. Mas eu acabo fazendo o mal que não quero. Capítulo 7, a partir do versículo 21. E ele completa dizendo assim: quem me libertará deste corpo de morte? Veja a consciência desse homem. E São Paulo estava na vontade de quem? De Deus. Mas à medida que ele buscava a Deus, ele percebeu o que? As suas misérias. À medida que ele buscava a Deus, ele percebia o quanto ele precisava buscar mais. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é óbvio que nós somos chamados à santidade, não é? Mas à medida que nós vamos nos tornando santos, ou seja, à medida que vamos sendo obedientes a Deus, à medida que vamos fazendo a vontade de Deus, à medida que vamos conformando a Deus a nossa vida, a nossa vontade, nós percebemos o que, Padre Sérgio? O quanto de Deus nós mais precisamos. Quando eu vivo com essa consciência, isso gera em mim uma grande humildade, e eu não me torno um arrogante na fé, um vaidoso na fé. E isso gera também em mim o que, Padre Sérgio? Aquilo que é próprio deste tempo da Quaresma. E o que é, Padre Sérgio, próprio deste tempo da Quaresma, mas também de toda a vida cristã ao longo do ano, mas que a igreja destaca nesta Quaresma, é o combate. Eu preciso combater. Combater para quê, Padre Sérgio? Para que cada dia eu vá me livrando, como diz São Paulo, deste corpo de morte. Deste corpo que sabe que tem que fazer a vontade de Deus, que sabe que tem que buscar a Deus, que sabe que tem que procurar conformar a própria vontade e a vontade de Deus, mas insiste em fazer simplesmente a sua própria vontade longe de Deus. Ao invés de obedecer a Deus, obedece a si mesmo e aos próprios sentimentos. E, meus irmãos e minhas irmãs, não só isso, não é? Também entender que eu preciso compreender de maneira verdadeira a fé, não a partir de mim,
mas a partir da fé, ou seja, a partir daquilo que o próprio Deus me revela, e a igreja tem a missão de ensinar até o final dos tempos, porque eu repito, se eu não entender isso, a minha atitude aqui vai ser a atitude o quê? Pode ser dos fariseus. A minha atitude será a atitude de quem? Dos fariseus. Vejam, Mateus, que é chamado aqui no evangelho de hoje, ele entendeu isso porque ele largou ali a coloteria, ele jogou tudo para cima, ele começou a viver com Cristo, mas como é próprio de todos os santos, ele foi subindo. Aqui tomando aqui a expressão de São João da Cruz, não é? Ele foi subindo, a tal ponto que chegou um instante, chegou um momento que a condição era esta: ou ele vivia sem Cristo, ou ele morria com Cristo. Ele preferiu viver? Não, ele preferiu o quê? Morrer. Preferiu dar a vida por Cristo. Ou seja, aquela conversão não só foi verdadeira, mas aquela conversão, ela foi o quê, Padre Sérgio? Progredido. Por quê? Aqui os padres interpretam, eu também. Porque Mateus, ele foi reconhecendo que quanto mais ele se aproximava de Nosso Senhor, mais ele precisava dele. Uma outra atitude aqui do Evangelho, cuidado, é a dos fariseus. Os fariseus, entre aspas, eram aqueles que praticavam o quê? A palavra de Deus. Porém, não se achavam mais o quê? Doentes, ou seja, pecadores. Não se achavam mais. Achavam que não deviam mais progredir, não deviam mais crescer. E Nosso Senhor diz assim: eu não vim para vocês. Se você já se acha bom, perfeito, se você se acha aí o iluminado, né? Quer dizer, se eu vi um padre dizendo uma coisa absurda na pregação, não é? Dizendo que ele nunca fica doente, não é? Quer dizer, e isso aqui é para dizer, é para passar uma mensagem para o povo de que ele é o quê? De que ele é o quê? De que ele é santo. Como é que uma pessoa nunca fica doente? Como é que uma pessoa nunca fica doente? Quer dizer, é mais santo do que os santos? Muitos morreram doentes, morreram na miséria, morreram presos, torturados, e o sujeito disse que nunca fica doente, não tem pecado, se é Nossa Senhora, porque até Nosso Senhor não teve pecado, mas ela assumiu os nossos pecados. A Virgem Maria não teve pecado, mas também não assumiu os nossos pecados, ela não assumiu. Quem assumiu os nossos pecados foi Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi preservada do pecado. Então, esse sacerdote é a própria Nossa Senhora, porque quem nunca ficou doente foi Nossa Senhora. Porque até Nosso Senhor, por amor a nós, porque a Virgem Maria não podia assumir nossos pecados, então Ele assumiu todos os nossos pecados, de todos os homens, de todos os tempos. Ele, como diz o profeta Isaías, não é? Ele tomou sobre si nossas dores, Ele tomou sobre si nossas misérias. E um sacerdote para mostrar para o povo que ele é um super-homem, né? Olha, vem aqui, me toque, me pegue, deixa eu botar a mão na sua cabeça que você... Aí o sujeito disse que nunca fica doente. É um total absurdo, não é? É por isso que eu nunca vou sobre isso, porque eu, sendo bispo, eu vou chamar um sujeito desse, atenção, vou dar uma advertência, a primeira, a segunda, e se ele não obedecer, a terceira, isso é digno de suspensão de ordem. Que é engano do povo, é enganar o povo, é enganar a boa fé do povo, e as pessoas acreditam nisso. Agora, é evidente, uma pregação como essa que eu estou fazendo aqui, dizendo que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu procuro fazer a vontade de Deus, eu vou reconhecendo quanto mais eu preciso dele. Muitos não querem essa pregação, não é? Muitos querem que a gente faça assim: Deus preparou uma bênção para você, venha buscar. Uma chamadinha que eu vi também de um padre famoso aí esse dia na internet: Deus preparou uma bênção para você, venha buscar. Vem assim, procure conhecer a Deus, procure amar a Deus, procure fazer a vontade de Deus. À medida que a gente for vivendo assim, a gente vai crescer na fé, porque, repito, a gente vai reconhecer o quanto nós somos doentes, ou seja, o quanto nós somos pecadores, e o quanto constantemente, e essa é a nossa luta. Nós precisamos o tempo todo o quê? Buscar a Deus. Veja, a homilia de amanhã,
para das tentações, eu vou falar um pouquinho sobre isso, não é? Eu vou até escrever um pouquinho amanhã, porque eu vou fazer uma citação de Santo Tomás, e vou escrever pelo menos uma parte da homilia, porque é o comentário de Santo Tomás ao Evangelho das tentações do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E uma das formas de vencer as tentações é justamente obedecendo aquilo que nosso Senhor diz. Olha o que nosso Senhor diz no Evangelho: vigiai e orai para não cair, para não pecar. Mateus 26, 41. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. Aí ele completa dizendo assim: porque a carne é fraca, a carne aqui é a concupiscência, é a inclinação para o quê? Para o mal. Mas o Espírito é o quê? É forte. O Espírito é o que aqui? É a presença de quem? De Deus. Eu sou fraco, mas Deus é o quê? Mas Deus é forte. Veja, então o tempo todo, à medida que eu vou reconhecendo a força de Deus, eu vou reconhecendo o quê? A nossa o quê? Fraqueza. À medida que vamos reconhecendo a força de Deus, a graça de Deus, a vida que é Deus, a saúde que é Deus, o amor que é Deus, eu vou reconhecendo a minha fraqueza, a minha miséria, o meu pecado, e o quanto constantemente eu preciso o quê, Padre Sérgio? À medida que eu vou buscando a Deus, à medida que eu vou conhecendo a Deus, à medida que eu vou conhecendo a Deus, não é, meus irmãos e minhas irmãs, eu também vou conhecendo a mim mesmo. E isso é extraordinário. À medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou conhecendo também mais e mais a mim mesmo. Repito, à medida que eu vou conhecendo Deus, que é a graça, eu vou reconhecendo o que, Padre Sérgio? O quanto eu sou pecador. E uma arma do mundo é justamente o quê? Dizer não, dizer que nós somos bons, dizer que nós somos isso, dizer que nós somos aquilo. Não, nós somos doentes, pecadores, enquanto estivermos aqui, não é? Enquanto não chegarmos ao céu, nós somos pecadores. E até o último suspiro, nós temos que o quê, Padre Sérgio? Lutar o tempo todo. Lutar para quê? Para fazer a vontade de Deus. Lutar para ser obediente a Deus. Claro, Deus nos dá a graça dele para isso. Mas nós também colaboramos com a nossa vontade, com os nossos atos, com a nossa inteligência, né? Alimentando também a nossa fé, sobretudo pelos sacramentos e pela palavra de Deus, mas também pelo exemplo da Virgem Maria, dos santos, pela oração pessoal. Nós vamos o quê? Alimentando em nós a vida divina, mais e mais. Meus irmãos e minhas irmãs, os santos viveram assim. Vejam, a Virgem Maria, hoje é sábado, não é? No tempo da quaresma, não se celebra a memória, a igreja aconselha que não se celebre memória no tempo da quaresma, tanto é que não tem nenhuma memória de santo, um ou outro que se celebra, porque como a data é móvel, né, da quaresma é móvel, então um ou outro santo que se celebra, mas a igreja aconselha que nem celebremos a memória, com exceção da solenidade, né, que acontece na quaresma, duas solenidades, de São José, não é, 19 de março, e também 25 de março, que é a festa da Anunciação. São duas grandes festas que acontecem no tempo tempo da quaresma, não é? Mas não se celebra a memória de santos na quaresma. Mas o fato é que hoje é sábado, todo sábado a igreja recorda a Nossa Senhora. Vejam, a igreja nos ensina, é fé católica, a verdade de fé, que em Nossa Senhora todas as virtudes, elas foram plenas. É bom que se diga, ela não é a virtude é Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo é a própria humildade, é uma virtude. Nosso Senhor Jesus Cristo é a própria prudência, não é? Mas ele não simplesmente viveu a humildade, ele é a humildade. Ele não simplesmente viveu a prudência, ele é a prudência. Assim também como os dons. Ele não foi uma pessoa sábia, ele foi a própria sabedoria. Mas uma criatura humana que viveu perfeitamente as virtudes, porque assim Deus o quis, foi Nossa Senhora. Mas ainda assim, o que é que a fé católica ensina? Mesmo nela, as virtudes sendo plenas, a Virgem Maria ainda procurou o quê? Crescer. Mesmo nela tudo sendo pleno, ela ainda procurou o quê? Progredir. Não é? Veja, isso vale para Nossa Senhora, não é? Para os santos também vale, mas não do mesmo modo que vale para a Virgem Maria, porque como eu expliquei, à medida que os santos
conheciam a Deus, eles percebiam o quanto eles precisavam mais e mais de quem? De Deus. Vejam, é nessa atenção que devemos viver. É nessa atenção que devemos viver. Por que eu ensino tanto aqui a vocês? Por que eu ensino tanto? João 8:32. O que é que diz lá? Quem acertar eu dou um prêmio, eu dou um presente. João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O problema é que muitos não querem cristãos libertos. Querem cristãos o quê? Amordaçados, ligados aos homens, e não a Cristo e a igreja, mas aos homens, ligados aos homens. Muitos querem cristãos assim. A verdade liberta, mas como eu disse, infelizmente, muitos querem clientes. Muitos querem o quê? Seguidores. Pior ainda, muitos querem bajuladores. Pessoas que ficam ali em volta. A verdade o quê? Ela liberta. E isso não é só na fé não. Isso também é de maneira o quê? De maneira geral. Por exemplo, aqui tem muitos professores aqui, graças a Deus. Como é difícil hoje ser um professor que queira transmitir conhecimento para os alunos. Hoje os professores seguem uma agenda da moda, do cotidiano. Por quê? Porque transmitir conhecimento hoje, primeiro que todo mundo acha que o quê? Que já sabe. Olha aí o pecado, olha aí o orgulho. Isso também na vida cristã. Todo mundo acha que o quê? Que já sabe. Só que nosso Senhor diz o quê? No Evangelho de hoje, que nós somos o quê? Doentes, pecadores. E veja que graça, vou repetir para terminar a homilia. E à medida que eu vou conhecendo mais Ele, eu preciso conhecê-lo ainda mais. Agora veja, aí eu tenho que conhecer a fé, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, meditar, rezar. Não é gravar versículo não, porque isso aí tem a ver com memória. Tem a ver com memória, com assiduidade. Mas pelo menos ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Não é? Ao menos as leituras do dia, todo dia meditar. Não só se contentar com as leituras lidas, com as leituras proclamadas na missa, mas também em casa eu vou meditar. Eu vou estudar um pouquinho também algum ponto da minha fé sobre o catecismo. Conhecer mais, mas vejam, à medida que eu vou conhecendo, ao invés disso gerar em nós um orgulho tolo, uma vaidade, isso vai gerar em nós o que, Sérgio? Uma humildade. Quer ver uma outra passagem apropriada a isso? Muito conhecida? A do jovem rico. A passagem do jovem rico. Ele pergunta ao nosso Senhor, não é uma pergunta interessante? Ele pergunta ao nosso Senhor o que é necessário para ganhar a vida eterna. Ele pergunta ao nosso Senhor. Então nosso Senhor lhe diz assim, olha, vai viver os mandamentos, não é? E ele assim, arrogantemente ele diz assim, esses aí, já conheço. Eu tenho vivido desde de sempre. Então Jesus diz assim, agora você vai lá, muda de vida, volta e me segue. Aí quando o nosso Senhor disse isso, ele voltou para casa o quê? Triste. Ele já sabia. Esse é o ponto. Isso é, gente, vou repetir, é uma arma que o inimigo usa hoje. Não é? Achar que nós somos bons, achar que nós somos perfeitos, achar que fazemos coisas boas, fazer com que nós achemos isso, ou fazer também com que nós pensemos que aquilo que a palavra de Deus condena como um pecado, hoje também é algo normal. E quando a gente tem essa postura, a gente não se reconhece pecador. A gente não se reconhece pecador. Então, repare, à medida que eu vou buscando mais a Deus, eu vou reconhecendo o quanto mais eu preciso dele. Estamos no tempo da quaresma. À medida que eu vou buscando mais a Deus, eu vou sendo mais tentado. Outra coisa que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que eu vou buscar mais a Deus e a tentação vai o quê? Desaparecer. Não. À medida que eu procuro fazer mais a vontade de Deus, e repito, à medida que eu procuro conhecer mais a Deus,
eu percebo o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso dele. E à medida que eu vou buscando mais a Deus, igualmente eu vou sendo o que, Padre Sérgio? Mais tentado. Então pare com essa ideia infantil, adolescente, não é? Que não é fé cristã, é uma invenção da sua cabeça, não é? De pensar que porque simplesmente eu estou buscando mais a Deus, que agora eu estou protegido de todos os males, de todas as tentações. Não, é verdade de fé. À medida que eu conheço mais a Deus e procuro fazer mais a vontade dele, as tentações o quê? Aumentarão. E nunca se dê satisfeito porque você já venceu uma ou outra tentação. Lembremos aqui que quando o demônio tenta Jesus a primeira vez, o Evangelho diz que por um tempo ele abandonou nosso Senhor, para no tempo oportuno ele voltar o quê? Novamente. E ele volta lá na cruz. Ele volta na cruz. O soldado diz assim: se você é filho de Deus mesmo, então desça dessa cruz. Olha aí, o demônio tentando quem? Nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos aqui a atitude de Mateus, não é? Esse pecador público que se converteu e foi se convertendo mais e mais, até dar a vida por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos esse tempo da quaresma também para isso. Senhor, não é? Eu quero crescer mais. Senhor, neste tempo eu vou meditar mais a sua palavra. Eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. Neste tempo eu vou ler um capítulo inteiro do Catecismo da Igreja. Neste tempo eu vou ler um livro inteiro sobre a vida de um santo. Eu já indiquei aqui os que você deve ler na quaresma. Eu indicando aqui, a pessoa me dizendo assim: padre, o Diário de Santa Faustina vale? Não, nada de Diário de Santa Faustina. Você quer ver Diário de Santa Faustina porque fala disso, fala daquilo? Não. Vale a Paixão de Cristo de Santo Afonso, não é? Vale a Filoteia de São Francisco de Sales, vale a Imitação de Cristo, uma obra de espiritualidade clássica da igreja, que vai me ajudar o quê, Padre Sérgio? Na fé, que vai me ajudar o quê? A me converter mais. Então vamos pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que reconheçamos essa graça, à medida que eu vou me santificando, ou seja, à medida que eu vou procurando obedecer mais a Deus e fazer mais a sua vontade, eu vou reconhecendo também humildemente o quanto eu preciso mais e mais de Deus e o quanto eu preciso o tempo todo obedecer no nosso Senhor, vigiar e orar para não sair da graça, para não sair da vontade dEle. Procurando viver a fé assim, com essa seriedade diária, tem que ser diária. Procurando viver a fé assim, com essa seriedade diária, quanto bem faremos a nós, aos que estão perto de nós e consequentemente também a este mundo doente e pecador.